Olá, eu sou o pastor Jeremias Martins e nesta manhã gostaria de compartilhar com você o segundo capítulo da série A Bíblia que Jesus lia. Salmo 2, versículo 2 até o versículo 4 e versículo 10 até o versículo 12. O texto bíblico nos diz o seguinte: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Versículo 10 em diante. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Alguns estudiosos, ao dedicarem tempo para estudar o Salmo 2, eles dizem que o escritor sagrado, ao produzir esse texto, está se referindo a duas figuras muito destacadas. A primeira referência diz respeito ao rei Davi. Davi foi o rei mais bem-sucedido, foi o rei mais vitorioso, foi o rei que teve maior êxito em meio à história do povo de Deus. Mas os relatos históricos nos dizem que o reinado de Davi passou. E é por isto que estes eruditos nos apresentam uma segunda figura. E essa figura seria a figura de Cristo. Davi seria uma miniatura de algo maior, de algo mais significativo. Se Davi foi o rei mais bem-sucedido da história de Israel, Jesus aparece no texto sagrado como sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O reino de Cristo tem as marcas do equilíbrio. O reino de Cristo tem as marcas da justiça. O reino de Cristo tem as marcas da eternidade. Mas sabem, para desfrutarmos do reino de Cristo, temos diante de nós pelo menos uma condição. Aqueles que desejam fazer parte do reino do Messias precisam aceitar a sua graça, precisam aceitar a sua misericórdia, precisam aceitar a sua bondade. Para aqueles que aceitarem a graça de Cristo, está à disposição o reino eterno. Para aqueles que rejeitarem a graça de Cristo, está à disposição o lago de fogo e enxofre. Que nesta manhã
eu e você, que nesta manhã nós venhamos a aceitar a graça de Cristo, venhamos a escolher a graça de Cristo e que a graça de Jesus continue a nos acompanhar hoje e sempre. Esse é o meu sincero desejo, confiando no nome santo de Jesus. Amém.